Olá, tudo bem? Sou a professora Gilmara, professora de Filosofia do Colégio Deputado Mané Rodrigues, e eu preparei esta videoaula para os meus alunos do primeiro ano de Filosofia. Eu espero, meus queridos, que vocês estejam bem, com saúde, em casa, né, cumprindo o isolamento social, e espero que o mais breve possível nossa rotina escolar volte à normalidade, mas enquanto isso nós vamos ficar tendo nossas aulas virtuais. Hoje eu preparei um vídeo que vai abordar o primeiro conteúdo do segundo bimestre, que é filosofia e outras formas de pensar. No primeiro bimestre nós estudamos mais a questão mesmo conceitual, o que era filosofia, os primeiros pensadores filosóficos, né? Pensadores da filosofia, o objetivo da filosofia. E hoje nós vamos ver outras formas de pensamento além da filosofia, que vieram antes da filosofia, como a exemplo a mitologia e a religião. Então eu convido vocês a iniciar aqui. Mitologia. O mito é uma narrativa fictícia e imaginada, cujo objetivo é explicar alguma coisa ou algum pensamento. O mito, meninos, ele não é uma religião sistemática e institucionalizada, mas uma espécie de religiosidade aberta que se transformou ao longo do tempo, tá? O mito, a mitologia, aliás, nós conhecemos a mitologia grega, porém existem outras mitologias, como a japonesa, a chinesa, a coreana. Esses países também existiram mitologias, até o próprio Brasil. Mas como nós conhecemos mais a grega, né, eu vou mostrar para vocês a mitologia grega, começando aqui com uma questão do mito de Édipo. Muitos mitos eles foram criados para poder explicar o destino humano, né? E um exemplo de mito é o mito de Édipo, né? Que esse mito era uma profecia que dizia que Édipo já nasceu com um destino traçado e que ele não poderia fugir dele. Que destino era esse? Era o destino de Édipo, era matar o próprio pai e casar com a própria mãe biológica e o pai biológico, né? E segundo a mitologia, ninguém poderia fugir do destino implacável. Então foram criados mitos e um desse é o mito de Édipo, ok? Características do mito e sua atualidade. O mito é uma forma de explicação da realidade que utiliza narrativas imaginárias, sobrenaturais, em geral transmitidas oralmente. Essa é uma questão de explicar algo que os seres humanos observam na natureza e que, a princípio, eles não conseguem explicar, tá? Nós vamos entrar aqui em um outro mito, né? Que vai de encontro com o deus Zeus, né? Hoje em dia, nós sabemos que os raios, eles têm uma explicação científica, né? Cientificamente, você consegue comprovar o porquê da existência dos raios. Mas na Grécia Antiga, os gregos, né, eles não conseguiam explicar, compreender o porquê da existência dos raios. Então, eles associaram os raios a um deus, né, Zeus, que vivia no Monte Olímpio e que jogava os raios sobre os mortais da terra. E para impedir isso, eles criaram templos de adoração para que Zeus não ficasse descontente com a população e não não jogasse raios nos mortais, tá? Então isso também foi um mito que foi criado sobre a existência dos raios. Hoje em dia, cientificamente, nós conseguimos comprovar, né? Explicar. Hoje nós continuamos a criar nossos mitos, a inventar nossas narrativas mitológicas, que é o que acontece, meninos, com os nossos artistas, né? Como exemplo, Neymar, o Gustavo Lima, onde eles se tornam os nossos ídolos, né? Para nós, o ídolo ele é uma espécie de herói. É como se fosse um herói contemporâneo, né? E para nós, esses ídolos, eles são vistos como pessoas que não são comuns, mas como alguém que está além dos demais.
Por isso que ele está onde está, é como se ele possuísse uma capacidade especial, tá? Só que assim, os mitos de hoje, eles não são tão apelativos, tão abrangentes como antigamente, mas eles ainda continuam existindo, tá? Que é o que vocês podem ver aqui. Mas bem na última frase. Atualmente, o mito não tem o mesmo apelo e abrangência que na antiguidade. Mito e filosofia. O pensamento filosófico, ele nasceu no mundo governado por mitos. Então, desenvolveu-se em uma forma de pensamento que se diferencia da mitologia. Se o mito ele é uma narrativa fantasiosa para explicar o mundo, o pensamento filosófico baseou-se no raciocínio, no exame criterioso e consciente das coisas, buscando explicações racionais e não sobrenaturais. O mito, como vocês já viram anteriormente, o mito é mais aquela questão da imaginação, é uma narrativa imaginária, fantasiosa, né? Baseada no imaginar as coisas. E o pensamento filosófico, ele vai de oposto ao mito. Ele vai ser formado baseado no raciocínio, na razão, no pensamento organizado, sistematizado. Ele vai buscar explicar as coisas de forma racional e não de forma sobrenatural, como o mito explica. O mito é uma questão sobrenatural, explica de forma sobrenatural, e a filosofia, a matemática, a ciência, a sociologia, elas vão buscar explicações racionais, explicações científicas, baseadas na razão, ok? Outra forma de pensamento é a religião. A religião ela é um conjunto de crenças, em geral amparadas em um texto, compreendidas como uma revelação de Deus aos seres humanos. Toda religião ela tem os seus dogmas, né? Os dogmas eles são fundamentos indiscutíveis, verdades absolutas que não podem ser questionadas, tá? Há ainda a existência de ritos que orientam a relação dos seres humanos com as divindades, tá? Essas religiões elas vão se tornar instituições, ou seja, instituições que controlam o funcionamento do grupo religioso. O próprio catolicismo, né? Nós vamos ter como exemplo a Igreja Católica. Ela é uma instituição que controla o funcionamento do grupo religioso. E em relação à questão desses ritos, né? Que é a questão dos rituais, toda religião ela tem o seu rito, ela tem os seus rituais, ela tem os seus dogmas, tá? E a religião ela não é um pensamento científico, sistematizado e organizado. Ela é como se fosse uma verdade absoluta que não pode ser questionada. É como se fosse uma verdade vinda de Deus, mas ela não é um pensamento sistematizado. Religião na atualidade. As religiões elas são encontradas em todas as culturas humanas, desde os tempos imemoriais até os dias que nós temos registros, tá ok? Nós temos aí dois pontinhos importantes, que é o de conflitos religiosos e tolerância. Deixa eu só pegar aqui meu livro para poder apontar para vocês. Muitas vezes na história, conflitos religiosos provocaram guerras sangrentas entre os povos. Em outras situações, porém a igreja exerceram um papel de mediadoras em conflitos, mesmo que baseados em dogmas, a religião não é necessariamente contrária. Por exemplo, a ideia de tolerância, o que permite a convivência pacífica entre todas as religiões. Ocorre, no entanto, que alguns líderes religiosos, influenciados por interesses políticos e econômicos, acabaram por manipular a fé de seus seguidores para perseguir objetivos alheios à religião. Isso pode gerar confrontos violentos entre grupos religiosos. Foi o que aconteceu a exemplo das cruzadas, né, durante o século XI e XIII, que foram conflitos que envolveram cristãos e muçulmanos, ou os conflitos entre católicos e protestantes, que aconteceu na Europa, no século XVI.
E um exemplo mais atual é o que acontece no Oriente Médio, né? Que é o conflito entre judeus e árabes, tá ok? É um conflito religioso. E essa questão da tolerância religiosa e da intolerância é quando a intolerância é quando há um desrespeito, né? Achar que a sua religião ela é mais importante do que a outra. E a tolerância é quando você aceita a existência de todas as religiões presentes no mundo. Fé e razão. O pensamento religioso apresenta-se como saber, como verdades reveladas por Deus. Pronto, achamos a resposta lá do slide anterior, que dizia aqui que a religião ela era como se fosse verdades absolutas. É porque é como se fossem verdades reveladas por Deus e que não podem ser contestadas. O pensamento religioso ele está centrado na fé, na confiança absoluta, nas palavras que foram reveladas pela divindade, Deus, tá? Não estou ironizando Deus, mas é a divindade. Os primeiros filósofos vão ser justamente aquelas pessoas que não vão aceitar esses dogmas como explicação das coisas, né? Não vão aceitar essas explicações míticas. Então eles vão buscar explicações racionais, baseadas na razão, baseadas na ciência. Que aí vão começar a surgir os primeiros filósofos, Tales de Mileto, Pitágoras, que foi o que nós estudamos no primeiro capítulo, referente ao primeiro bimestre, tá? Filosofia e senso comum. Nós também já estudamos essa questão de senso comum e de ciência, né? Mas vamos olhar aqui novamente. O senso comum caracteriza-se por um tipo de pensamento absorvido sem maiores reflexões, sem aprofundamento. Esse tipo de conhecimento, em geral, ele não é sistematizado. O que é sistematizado? Organizado. E ele não se baseia em métodos. É mais uma questão do achar, do eu acho. É isso. Tá? Baseado mais na questão de ser transmitido de geração em geração. Aprendi com fulano. Fulano disse que era assim. Minha avó ensinou que era assim. Só que, porém, pessoal, o senso comum ele é o ponto de partida para o conhecimento filosófico. Mas nós não podemos nos contentar simplesmente com o conhecimento científico, tá certo? Eu tenho aqui duas figurinhas que tem. Uma senhorinha que é a avó, né? Menina, não peguem gato preto, isso dá azar. E o garotinho responde: a cor do gato não é definida pela genética. A cor do gato é definida pela genética, igual a gente. E essa superstição não tem comprovação científica, vó, de dizer que gato preto dá azar. Então, assim, a gente vê que o senso comum ele é muito baseado em um aprendizado que é transmitido de geração para geração. E é aquela coisa que ela não tem uma comprovação científica. Enquanto o saber filosófico, ele é organizado, né? A filosofia, ela parte do conhecimento que a pessoa já tem. Só que aí, para você produzir filosofia, você tem que produzir um conhecimento sistematizado, um conhecimento organizado, formulado com base em conceitos, tá certo? Em síntese, bem aqui abaixo no slide de vocês, diz o seguinte: não há filosofia sem o ponto de partida, que é o senso comum. Mas, ao mesmo tempo, se o pensamento permanecer no senso comum, não há filosofia. Ou seja, senso comum e filosofia podem andar juntos. Porém, para haver o senso comum, para haver filosofia, você parte do senso comum, só que você não se contenta simplesmente com o senso comum. Você questiona, né? Você abre questionamentos sobre aquela coisa, aquela explicação que você adquiriu no senso comum. Então, vocês conseguem ver esse texto no livro de vocês, no capítulo 2, Filosofia e Experiência do Pensamento. Essa foi a aula de hoje. Foi bem rápida porque o vídeo tem que ser pequeno, tá, garotinhos? E eu espero ter ajudado um pouquinho. Qualquer dúvida, entre em contato e eu aguardo vocês na próxima aula.
Beijos!